A cabeça de um menino de 11 anos é encontrada pendurada no portão da escola com um bilhete na boca. Esse é o caso do menino A, ou Sakakibara Seito, que é um menino de 14 anos que cometeu um dos crimes mais macabros da história do Japão e que hoje em dia está solto. Olá, amizades! Tudo bem? Meu nome é Luísa Kemi, ou só a Kemi. Bem-vindos de volta ao Cafézinho Investigativo, canal aqui do YouTube que falamos sobre casos reais, mistérios e lendas urbanas que aconteceram em países da Ásia enquanto tomamos um cafezinho. Não se esqueçam de me seguir nas outras redes sociais, que a maioria delas é @LuisaKemi, só no TikTok, que é @LuisaKemiTT, para saber um pouco mais da minha vida fora de apresentadora de crimes reais. Enfim, deixo de aviso agora no começo do vídeo que o conteúdo do Cafézinho Investigativo pode ser perturbador para algumas pessoas e pode acionar alguns gatilhos. A gente vai falar sobre mortes envolvendo crianças. Na manhã do dia 27 de maio de 1997, um zelador estava a caminho da escola onde ele trabalhava lá na cidade de Kobe, no Japão. Ele sempre ia para o trabalho algumas horas antes das aulas começarem, porque ele queria garantir que as salas estariam limpas e organizadas para todos os estudantes, mas aquele dia em particular ele teve uma das piores surpresas da sua vida antes mesmo de pisar na escola. Assim que ele virou a esquina e olhou para o portão da escola, ele viu o que parecia ser uma cabeça decepada. Quando ele chegou mais perto, ele reparou que se tratava sim da cabeça real de uma criança, com os olhos arrancados e um corte na boca que ia de orelha a orelha. E por entre os dentes do menino tinha um bilhete. E diante dessa descoberta, ele ligou imediatamente para a polícia. Quando os policiais chegaram, eles logo notaram uma coisa incomum na cena do crime: a carcaça de 2 gatos que pareciam ter sido mortos e torturados. Isso chamou a sua atenção porque gatos também tinham sido abandonados, ou pelo menos o corpo deles, em outras cenas de crimes que aconteceram antes. Será que eles tinham um serial killer à solta? A vítima foi identificada como Jun Hase, um menino de 11 anos que tinha deficiência intelectual e que tinha desaparecido alguns dias antes. Os investigadores logo pegaram o bilhete e leram em voz alta. Este é o começo do jogo. Tente me parar se puder, seus policiais estúpidos. Eu quero desesperadamente ver as pessoas morrerem e é uma emoção para mim cometer assassinato. Um julgamento sangrento é necessário para os meus anos de grande amargura. Por fim, ele assinou como School Killer, provavelmente tentando escrever School Killer ou assassino de escolas, em inglês, assassino escolar. E os investigadores acreditam que, seja lá quem escreveu esse bilhete, se inspirou em um dos criminosos mais conhecidos no mundo todo, que é o Zodíaco, ou o Zodiac Killer, que foi um serial killer americano conhecido por deixar mensagens codificadas para a polícia. Ele também era conhecido por propositalmente colocar erros ortográficos nas suas cartas, e nesse caso também foi utilizado um símbolo que era muito parecido com o que o Zodíaco utilizava com as suas vítimas, que parecia um símbolo de cruz. Um pouco mais de uma semana depois, enquanto a polícia ainda investigava o caso, uma carta foi enviada para o jornal Kobe Shimbun, que dizia ser do assassino. Era uma carta com um total de 3 páginas, usando a mesma tinta vermelha que foi usada para escrever o bilhete, e a pessoa assumia completa responsabilidade pelo crime que ele cometeu com o Jun Hase. Ela dizia mais ou menos o seguinte, ou pelo menos esse é o trecho que eu consegui encontrar na internet. Agora é o começo de um jogo. Estou colocando minha vida em risco por causa desse jogo. Se eu for pego, provavelmente serei enforcado. A polícia deveria ter mais raiva e mais tenacidade para me perseguir. É só quando eu mato que eu me liberto do ódio constante que sofro e posso alcançar a paz. E só quando eu dou dor às pessoas que eu posso aliviar minha própria dor. E na mesma carta, esse criminoso reclama sobre como o sistema educacional japonês o motivou a cometer esses crimes, porque ele sempre se sentiu invisível na escola. E inclusive, quando esse caso foi noticiado, começou um debate gigante sobre como o sistema educacional japonês ele é impróprio para os estudantes, que recebiam um estresse gigantesco para terem as melhores notas, para serem os melhores da classe, e que eram tratados como números e não como seres humanos. E apesar da carta não conter nenhum tipo de endereço ou nome do remetente, a pessoa resolveu se identificar. Ele se autodenominou Sakakibara Seito, um nome de 6 caracteres japoneses que significavam álcool, diabo, rosa, santo e lua. Esse nome simplesmente não existe, tá? Ele provavelmente inventou.
E é importante explicar que os kanjis não são que nem o nosso alfabeto, as ABCD. Quando você vê esse símbolo A, você sabe que ele se pronuncia A, você sabe que ele se escreve assim. Mas no caso dos kanjis, um kanji pode ter uma pronúncia diferente e ser escrita da mesma forma. Então, quando os jornais japoneses noticiaram sobre esse caso, eles pronunciaram o nome do criminoso como Onibara Seito em vez de Sakakibara Seito, porque do jeito que os kanjis foram dispostos, eles poderiam ser lidos tanto como Oni ou Sakaki. E o Sakakibara não gostou nadinha disso e ele mandou outra carta para a emissora de TV. Ele falou o seguinte: de agora em diante, se alguém interpretar errado o meu nome ou estragar o meu humor, matarei 3 vegetais por semana. Se você pensa que eu só consigo matar crianças, está muito enganado. Sim, ele se referia às pessoas como vegetais. Eu vi que existem várias explicações para isso. Porque o Sakakibara sempre se referiu a pessoas como vegetais desde a sua infância, ou talvez porque ele estava se referindo a outras pessoas com deficiência intelectual, que nem a sua vítima Junhase. De qualquer forma, agora os japoneses estavam extremamente assustados, todo mundo sabia desse caso, e existia uma pressão enorme em cima da polícia para que eles pegassem esse potencial serial killer. Eles tinham que capturar esse misterioso Sakakibara Seito. Pelo conteúdo das cartas, os policiais acreditavam que o culpado provavelmente era um ex-aluno da escola que estava tentando se vingar do sistema educacional porque fez ele se sentir invisível. Então, eles foram atrás dos registros de vários ex-alunos entre os seus 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, para ver se tinha alguma coisa suspeita lá, se eles conseguiam achar um suspeito. Mas eles não encontraram absolutamente nada. Isso porque o Sakakibara Seito não era um homem adulto, mas sim um menino de apenas 14 anos. Ele eventualmente foi preso e ele acabou confessando sim a todos os seus crimes, não só ter tirado a vida do Junhase, mas outros crimes, como ter tirado a vida de uma menina de 10 anos em março daquele mesmo ano e de ter atacado um grupo de meninas com um martelo naquela mesma semana. E como existem leis no Japão que protegem a identidade de menores infratores, o seu nome real ou seu nome de nascença nunca foi divulgado pela mídia e nem pelos policiais. Então, nos jornais sempre se referiam a ele como Menino A ou Sakakibara Seito. Eu vou continuar chamando ele de Sakakibara, apesar de que descobriram o nome real dele depois, né? Mas é só para vocês não se confundirem. O Sakakibara, desde pequeno, demonstrava alguns sinais de que alguma coisa estava errada. Ele nasceu no dia 7 de julho de 1982 e sempre morou com a sua família na cidade de Kobe, ou seja, com os seus pais, com os seus 2 irmãos e a sua avó. E desde bem novo, ele tinha uma autoestima super baixa, ele usava palavras como sujo, nojento para se descrever. E ele sabia que tinha desejos e pensamentos mórbidos e que eram completamente incomuns na época, que ele não podia contar pra ninguém. E a única pessoa que dava amor e carinho pra ele e que ele sentia que realmente ia amar ele, não importa o que acontecesse, era a sua avó. Os dois eram extremamente ligados, ela paparicava ele demais, provavelmente coisas de vó. Por isso foi extremamente impactante quando a avó dele faleceu em 1993, quando ele tinha uns 10, 11 anos. Ele começou a ter uns comportamentos ainda mais perturbadores, como de secar sapos e lesmas, e uma vez ele até colocou vários sapos enfileirados para passar com a bicicleta por cima. Ele fazia todo tipo de experimento com esses bichinhos e, segundo ele, era para ele tentar entender melhor como a morte funcionava, para ele sentir que tinha controle sobre a vida e da morte. Claramente, ele não estava lidando bem com o falecimento da sua avó. Inclusive, esse relacionamento do Sakakibara e a sua avó é estranho, para dizer o mínimo. Em um dos relatos mais perturbadores que eu encontrei na internet, ele admite ter se aliviado, digamos assim, com um dos massageadores da sua avó, olhando para uma foto dela no quarto dela. Sim, perturbador, eu falei, avisei que era. Ele explicou que ele fez isso para tentar aliviar a tristeza e o estresse que ele tinha depois do falecimento da sua avó. Não era nenhum tipo de atração por ela em si, mas de qualquer forma eu odiei ter falado todas as palavras que foram proferidas da minha boca neste parágrafo. Vamos continuar? Logo ele começou a reparar que ele gostava de tirar a vida desses bichinhos e começou a matar animais maiores como gatos e colecionar suas línguas. Ele falou que sentia uma excitação
real ao fazer esses atos de violência. E isso o fazia ser cada vez mais isolado. Ele já era uma criança isolada dos outros coleguinhas da idade dele. Agora, todos os colegas tinham medo dele, porque existiam boatos de que ele matava gatos, por exemplo, e ele levava algumas armas para a escola, como tesouras e facas. E era um ciclo vicioso. Quanto mais pensamentos intrusivos ele tinha, mais isolado ele ficava e mais pensamentos ele tinha. Era uma coisa assim. E ele até começou a ter alguns delírios mesmo. Ele passou a acreditar num deus chamado Bamoiduque, que segundo ele o protegia. Tudo indica que ele inventou esse deus. E ele tinha vários pensamentos delirantes que ele foi escrevendo nos seus diários. E isso foi se escalando até que ele decidiu que tirar a vida de animais não seria mais o suficiente, e ele teria que partir agora para seres humanos. As primeiras vítimas do Sakakibara foram duas meninas de ensino fundamental. Alguns lugares falam 2 meninas, outros falam 3, não sei exatamente. No dia 10 de fevereiro de 1997, ele avistou essas meninas andando pela rua e ele correu atrás delas com um martelo aqui escondido. Ele chegou perto delas, tirou o martelo e começou a golpeá-las repetidamente. Ele golpeou todas as meninas, mas felizmente todas conseguiram sobreviver e contar essa história para os seus pais. Elas ficaram seriamente feridas, mas elas conseguiram contar para os seus responsáveis que a pessoa, o culpado, estava usando um uniforme de escola, um terninho de escola e uma mochila que era comumente utilizada por estudantes do ensino fundamental. Diante dessa descrição, os pais das meninas acreditavam que o culpado era um estudante daquela escola mais próxima, que as meninas acreditam que era o uniforme, né? E pediram para a diretoria da escola que eles mostrassem todos os seus alunos para que as suas filhas pudessem identificar o culpado. Eles até chegaram a envolver a polícia, mas por algum motivo a escola não quis informar, dar essas informações, mostrar as fotos, e ficou por isso mesmo, até onde eu sei. Não sei como a polícia não conseguiu se envolver o suficiente para conseguir um mandato para conseguir essas fotos, mas enfim, é só até aí que eu encontrei. Mais tarde, quando o Sakakibara foi preso, começou toda uma conversa, assim, do público japonês culpando essa escola, porque se eles tivessem revelado a foto dos estudantes, provavelmente eles teriam prendido o Sakakibara antes dele cometer o crime contra o Junhase. Pouco mais de um mês depois do primeiro ataque, o Sakakibara agiu novamente. Dessa vez a vítima era uma menina de 10 anos. Ele chegou até ela na rua e perguntou se ela conhecia algum lugar em que ele pudesse lavar as mãos. Ela o levou até esse local e o Sakakibara tirou o martelo e a golpeou diversas vezes. Ele fugiu da cena super rápido e alguns minutos depois encontraram a menina em uma condição terrível e levaram ela direto para o hospital. Ela sobreviveu por mais uma semana, mas infelizmente ela acabou falecendo. No mesmo dia, ele atacou outra menina. Mais tarde, ele deu várias facadas nessa menina, que era ainda mais jovem, mas felizmente ela conseguiu sobreviver e se recuperar completamente. De qualquer forma, naquele dia em que ele fez todos esses ataques, ele escreveu no seu diário: "Fiz experimentos sagrados hoje para confirmar como seres humanos são frágeis." E agora voltamos para o caso do Junhase e o que aconteceu com ele nas mãos do Sakakibara. No dia 24 de maio do mesmo ano, o Sakakibara saiu de casa com a sua bicicleta procurando uma nova vítima. Foi então que ele avistou o pequeno Junhase. De alguma forma, os dois já se conheciam, porque o Junhase era da mesma sala na escola que o irmão mais novo do Sakakibara. Os dois já se conheciam, o menino já tinha até frequentado a casa do Sakakibara e ele sabia que o Junhase tinha deficiência intelectual e tinha 11 anos. Então, na cabeça dele, ele seria uma vítima muito fácil. Ele cumprimentou o Jun e disse que tinha encontrado uma tartaruga nas montanhas, em uma área remota por ali. Ele sabia que o Junhase gostava de tartarugas, então foi assim que ele tentou enganá-lo. Ele convidou o menino a segui-lo até uma região remota e foi lá que ele o estrangulou com muita dificuldade. Só que em nenhum momento Sakakibara pensou em parar. Inclusive, ele admitiu depois que ele sentiu muita satisfação em fazer tudo isso. E olha que demorou bastante tempo para o Junhase falecer.
Mas logo esse sentimento foi substituído por medo, porque ele teria que esconder o corpo do Junha em algum lugar, ele não queria ser pego. Então ele conseguiu arrastar o corpo do menino até debaixo de um galpão que ficava na região, e no dia seguinte ele voltou com uma serra e conseguiu separar a cabeça do corpo. O corpo ele jogou para debaixo de equipamentos desse galpão, tentou esconder por lá e levou a cabeça para casa, onde ele confessa que, segundo ele cometeu atos piores do que assassinato com ele. Sem elaborar muito nessa sentença, mas eu tenho arrepios quando eu falo isso. Depois de tudo isso, ele levou a cabeça do Junha e pendurou no portão da escola. Eu tentei traduzir vários sites japoneses para tentar entender o porquê que ele resolveu fazer isso, mas provavelmente a resposta mais clara é que ele queria se vangloriar do que ele tinha feito. Até porque ele escreveu no seu diário, depois de pendurar a cabeça do Junha, que ele sentia que tinha nascido para ver essa beleza etérea do que estava na frente dos seus olhos, se referindo à cabeça do menino. Não foi difícil para a polícia descobrir a identidade do Sakakibara Seito, até porque várias pessoas que moravam na região sabiam do histórico de violência do menino e também porque ele era conhecido da vítima. Então, apenas um mês depois da descoberta do Junha, a polícia conseguiu identificar esse menino de 14 anos que foi preso e confessou a ter cometido todos esses crimes. Como eu falei anteriormente, o Japão possui leis que protegem a identidade de menores de idade que cometeram crimes, não importa o quão hediondo seja. Então, na mídia, todo mundo se referia a ele como menino A ou Sakakibara Seito. E as pessoas ficaram ultrajadas porque todo mundo queria saber qual foi o resultado do julgamento do menino, os detalhes do caso, mas tudo era mantido em sigilo. Eu até escutei um podcast que contava com a presença de uma japonesa que falou que muitas vezes nesses casos em que o infrator é menor de idade, que nem a família das vítimas fica sabendo o que acontece durante o julgamento. Tipo, eles não conseguem nem descobrir qual foram as penalidades para o criminoso. Normalmente isso acontece para que o adolescente ou a criança que tenha cometido o crime tenha alguma chance de reabilitação. Então eles são levados para reformatórios e depois de alguns anos eles são soltos, e como proteger a identidade desse criminoso, quando eles saem eles conseguem encontrar trabalho ou tipo ter uma vida normal. Algumas pessoas duvidavam que um menino de 14 anos era capaz de cometer um crime tão hediondo, mas ele confessou até para sua mãe, que também não estava conseguindo acreditar em tudo isso. Ela perguntou para ele: você cometeu esses crimes? E ele confessou para ela também. Durante uma busca inicial da polícia no quarto do Junha, eles encontraram vários mangás violentos, vídeos adultos, digamos assim. Nos seus diários também foram encontradas várias entradas com pensamentos macabros, explicando que ele tinha super baixa autoestima, se via como um ser inferior pela sociedade, esses impulsos dele de gostar de morte, de matar pequenos animais, ele tinha registrado tudo. Inclusive, vários japoneses começaram a debater o quanto que a mídia, ou tipo mangás, vídeos, filmes de terror, por exemplo, poderiam influenciar no comportamento de crianças e adolescentes. E vários políticos sugeriram novas leis que pudessem censurar ainda mais esse tipo de conteúdo. Por ter confessado pelos seus crimes, o Sakakibara foi enviado para um reformatório juvenil, onde ele passou mais ou menos aí uns 7 anos. Na época, a maioridade penal era de 16 anos e depois desse caso, ela foi reduzida para 14 anos. Alguns anos mais tarde, ia se reduzir novamente depois que uma menina de apenas 11 anos tirou a vida de uma outra colega a sangue frio, que é um caso que a gente contou também aqui no canal. Assistam um vídeo depois. Como eu falei, ele passou 7 anos nesse reformatório e em 2004, quando ele já tinha 21 anos, ele foi libertado. Devido à gravidade dos seus crimes, o governo japonês resolveu revelar que ele estaria sendo liberto. Normalmente eles não faziam isso no caso de crianças e adolescentes, mas como esse caso ficou super popular na mídia, eles resolveram contar. De qualquer forma, a identidade do Sakakibara permanecia
um segredo, mais ou menos, porque apesar da internet não ser o que ela é hoje, já circulava por aí o nome e a identidade do Sakakibara. Dizem que o nome dele de nascença era Shinichiro Azuma. Foi revelado, na verdade, por um jornalista e tudo indica que, apesar desse nome talvez ser o nome de nascença do Sakakibara, ele provavelmente mudou de nome diversas vezes, não é o nome que ele usa hoje em dia. Apenas a família das vítimas receberia updates regulares sobre o paradeiro do Sakakibara, mas no geral ele começou a viver uma vida tranquila e no anonimato. Até 2015, quando ele voltou a aparecer nas notícias. No dia 10 de junho de 2015, o Sakakibara, agora com 32 anos, lançou o seu primeiro livro, que foi extremamente polêmico. Era uma autobiografia chamada Zeka. Ele criou um livro contando com detalhes todos os seus crimes. Ele falou bastante sobre como foi a sua adolescência, a sua infância, o jeito que ele pensava, como ele começou a ter pensamentos violentos, desde que a sua avó faleceu até o momento em que ele tirou a vida do Junhase. A família das vítimas se opôs firmemente contra a publicação desse livro. Grande parte da população japonesa também estava se opondo à publicação desse livro, porque dava detalhes que nunca tinham sido ditos antes para a mídia, para o resto da população. E todos os royalties da venda desses livros iria pro culpado, né, o Sakakibara. Então ele estaria ganhando dinheiro em cima dos seus próprios crimes. De qualquer forma, a editora que resolveu publicar esse livro tentou se defender, falando que quando eles receberam o manuscrito do Sakakibara, que eles acharam muito interessante entender como funciona a mente de um criminoso juvenil, que no Japão nunca tinha sido escrito um livro com tantos detalhes por um serial capo, se assim dizer, japonês. Então eles queriam produzir esse livro como uma fonte de informação e dividiu opiniões. O livro vendeu muito na primeira semana, ele se esgotou praticamente. Tinha pessoas que falavam que achavam que o Sakakibara estava tentando se desculpar com as vítimas e com as suas famílias, que ele estava arrependido, mas, por exemplo, a família do Junhase acredita que ele nunca se arrependeu, que ele só tá ganhando dinheiro em cima da tragédia da família dele, e que ficou mais do que claro que ele nunca se arrependeu, que ele tinha satisfação por ter cometido aqueles crimes. Vários meses depois, o Sakakibara também criou um site com várias fotos e pensamentos macabros, para dizer o mínimo. Esse site não existe mais e eu também não entendo qual era a intenção desse site. Era mais como um blog, sabe? Quando ele era mais novo, ele escrevia páginas no seu diário. Então, agora, como ele era adulto, ele escrevia os seus pensamentos nesse blog dele. E o site não existe mais, mas eu encontrei algumas fotos que foram publicadas no site, que são umas colagens bizarras, a maioria delas envolvendo um homem pelado, que muita gente acredita que é o Sakakibara, não sei se é ou não, misturado com lesmas, com imagens terríveis. Ele tinha um fascínio por lesmas, é por isso que é um tema recorrente, mas enfim, nesse site ele também aborda o seu relacionamento com a avó, seu relacionamento com a mãe. E parece que ele ainda tinha uma visão muito deturpada de si e do mundo. Em resposta a esse site, um tabloide japonês resolveu divulgar o nome atual do Sakakibara, né, que ele estava vivendo naquela época, e onde ele estava vivendo, a sua localização. E depois disso, o site foi apagado e ele voltou ao anonimato e não apareceu mais na mídia. Enfim, tudo indica que hoje em dia ele vive uma vida normal, tendo seus 30 e poucos anos lá no Japão. Ninguém sabe quem pode ser o Sakakibara, se ele é o seu vizinho, se ele é o seu colega de trabalho, e começaram debates muito intensos sobre maioridade penal, se a justiça tinha sido feita nesse caso, porque 2 crianças faleceram e hoje em dia este homem, que claramente ainda tem ideias muito deturpadas no mundo, graças àquele site que ele fez há poucos anos atrás,
tá solta. Enfim, se vocês acharam esse caso interessante, deem uma olhada na minha playlist de casos japoneses. Eu contei a história de vários casos infames lá no Japão, bem populares, que todo mundo conhece, como o caso que eu mencionei antes, da menininha de 11 anos que acabou tirando a vida da sua colega, vai estar aqui em cima, e outros como o massacre de Akihabara, etc. E não se esqueçam, se vocês... Cadê meu copo? Ah, tá aqui embaixo. Se vocês tiverem medo de dormir de noite, mantenham-se cafeinados. Já tô extremamente cafeinada, bebi café, está de noite mesmo, meu Deus, não vou dormir.